Boa noite, pessoal. Bem-vindo a mais uma live do Ibras PD Oficial. Hoje, 28 de maio, às 8 horas da noite. Vamos lá, pessoal. Ontem, dia fantástico, falando aí sobre um monte de temas. Cada dia que está sendo aí, a gente está recebendo um feedback super positivo aí das ações que a gente vem fazendo. E hoje a gente tem uma super convidada especial, que é assim, é a pessoa para falar sobre diversos temas conosco, que é a nossa convidada, que eu já vou colocar aqui, Viviane Maldonado. Aguardando. Vamos lá, conectando e o pessoal já está entrando. Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? Maravilha, excelente. Então tá bom. E esse frio, hein? Muito. Olha, para você não ficar não ficar chateado, eu liguei o aquecimento aqui, então até que agora tá quentinho. Mas Bom. tá frio demais, tá frio demais, tá muito frio, né? E a gente não consegue nem, nossa, tem que deixar tudo fechado o tempo todo, é horror. Fica confinado e fechado, mas vamos em frente, né? São momentos difíceis, né, para todo mundo, né? É bom esse friozinho, é tranquilo. E o melhor de tudo que tá em casa, né? Então, o problema quando é Isso frio, é. tem que sair, aquela coisa toda, e estando em casa é muito mais fácil. Com Muitíssimo certeza. obrigado. A nossa super convidada especial é mestre, doutora, magistrada, é tudo essa mulher, né? Então, a ideia é a gente fazer um bate-papo aqui. Aproveitem, pessoal. Pessoal já dando boa noite aqui, todo mundo dando um olá. E assim, a ideia é nosso bate-papo hoje, poder falar aí sobre todos esses temas que estão acontecendo sobre LGPD, desafios. E agora eu gostaria aí, eu já falei um pouquinho, mas gostaria de uma breve apresentação. Eu sei que vai levar a live inteira se for falar tudo, mas assim, falar para o pessoal aí um Não, pouquinho. imagina, bondade sua. Em primeiro lugar, muito obrigada, agradeço o convite. Quem me conhece, quem tem mais proximidade, estou vendo alguns alunos meus aqui, sabe que eu sou o tipo da pessoa que, se me convidar para falar sobre proteção de dados, eu sempre aceito, porque eu adoro esse tema e a gente está vivendo um momento em que realmente é muito importante, né? O pessoal Toda. está participando porque quer pontinho positivo. Tem lá, ó. Então, na verdade, assim, a gente está vivendo um momento muito delicado, né? Mas como você pediu para eu me apresentar, eu, na verdade, já tenho esse contato com privacidade há muitos anos, né? Para quem não me conhece, eu venho da magistratura, eu fui juíza durante 25 anos no TJ de São Paulo. Me aposentei em 2018, que foi o ano da proteção de dados, e por essas conjunções planetárias, né, foi o ano que eu reuni lá todos os requisitos para poder me aposentar, né? Mas a minha primeira pós, Alex, foi em 2001, entre 2001 e 2002, faz muito tempo. E eu já escrevi sobre isso, né? Eu, na realidade, o tema da minha tese foi o direito à privacidade das pessoas notórias, né? Então, eu já falei, comecei a estudar isso naquela época, me apaixonei pelo assunto. Daí, em razão do volume de serviço e outras coisas da vida, eu fiquei um tempo fora da vida acadêmica, quase 10 anos, até que em 2012 eu fui fazer um mestrado nos Estados Unidos, e aí, como tinha alguns créditos obrigatórios no Reino Unido, em Cambridge, aí eu retomei aquele tema, só que sob uma outra perspectiva, né? Sobre o direito ao esquecimento, né? E aí foi muito antes do caso Costerra, que foi julgado só em 2014, né? Eu escolhi esse tema em 2012. E aí fiquei um tempo lá, voltei, depois 2013 de novo, voltei. Aí, enfim, demorei ainda um tempo para escrever, acabou virando livro, virou tese, não sei o quê. E na época ninguém falava do direito ao esquecimento. Eu estava na magistratura ainda, mas as pessoas começaram a me convidar para explicar, para falar o que era, porque meu mestrado era um mestrado de direito comparado, e eu fiz justamente o estudo comparativo nos três sistemas: brasileiro, norte-americano e europeu. E aí eu sei que começaram a pintar os convites para dar aula, e aí que eu entrei realmente na vida mais acadêmica, conciliando com a magistratura, né? Depois fiz um mestrado
na GV, o mestrado não, o MBA na GV, né, de Relações Internacionais, que também demorou 2 anos, terminei em 2015. E hoje, né, aí eu tomei essa decisão, né, de realmente sair em 2018. Hoje eu me dedico full time à privacidade e proteção de dados, muito pelo aspecto da educação mesmo, né? Eu não advogo por opção. Eu falei, eu cansei do contencioso. Então, agora do outro lado, né? Mas também não quero passar pelo. Não tem necessidade, porque eu acho que eu já passei pelos dois lados, que antes de ser juiz Com eu fui certeza. advogada. Então, hoje eu fico mais em consultoria, mentoria e educação. E hoje eu me divido entre Brasil e Portugal. Eu, na verdade, eu tenho duas casas. Então, eu viajo sem Portugal. bagagem, fico para lá e para cá, eu estou em São Paulo, né? Mas enfim, cada 45 dias, 60 dias eu vou e volto, e lá eu tenho uma empresa. Montei a minha empresa aqui, uma empresa de educação, e lá eu tenho uma empresa também na área de direito e tecnologia. Então, é esse o quadro, né? Pô, E aí, nos últimos anos, teve excelente. os livros, tal. Eu comecei a transformar todo esse conhecimento, comecei a materializar da maneira que dava. Cursos, livros, palestras, tudo que você puder imaginar, né? E aí, tô aí. Estamos aí, Pô, né? que excelente. O Beto ainda comentou aqui, é Beto Janaína. Não sei se é um, não sei se é outro, mas está lá. Ele fala: Aham. admiro demais a Vivi, uma mulher Ah, hiper inteligente, me espelho muito. Olha só que é fantástico. a Jana, Janaína. Beijo para você. Eu vi aqui Ah, também, tem vários. Tem muita gente conhecida sim. aqui. É, A e já rolou um Eliana, monte de advogada. coraçãozinho aqui, é demais, eu Não, adoro isso. eles são queridos, eles são É queridos. Ah, Janaína colocou. E assim, então, muitíssimo obrigado por essa honra de estar aqui, a gente poder trocar essa ideia. E eu gostaria de saber o assim, tá achando, né, de todo esse movimento que a gente está fazendo do IbrasPD, de estar chamando os profissionais para conversar, compartilhar conhecimento. Qual a sua visão sobre isso? Minha visão é que quanto mais, melhor, entendeu? Eu acho que eu, pelo menos, né, eu pessoalmente, eu tenho muitas iniciativas, né, faço muita coisa e tudo que eu vejo eu gosto, porque eu acho que a gente está num momento ainda muito complicado no Brasil, que a gente não tem essa tradição, né, da proteção de dados, e é muito difícil as pessoas entenderem a relevância, além da complexidade da lei, Uhum, né, propriamente dita. Então, eu acho que a partir do momento que sejam instituições sérias e pessoas sérias, né, porque também tem muito aventureiro, né, verdade seja dito, eu uhum, sempre critico os aventureiros, né, sim, mas sim. é assim, a partir do momento que sejam pessoas que realmente conheçam e instituições sérias como o IbrasPD, eu acho que tudo que vem agrega, né? Então eu cumprimento você por essa iniciativa e continue, né? Porque eu acho que essa questão da difusão do conhecimento é o que a gente mais precisa hoje, né? A gente tem muita informação equivocada, as pessoas têm muita dúvida, apesar de hoje proliferarem cursos, eu mesmo tenho Uhum. vários cursos, tenho minha plataforma, tenho um monte de eu dou aula em universidades, coordeno curso de universidade. Ainda assim, com quem você conversa, as pessoas não sabem nada, nunca ouviram falar da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é uma coisa meio impressionante a falta de conhecimento geral. E eu não estou falando assim, vamos dizer assim, da pessoa que você encontra na padaria. Não, pessoas, sabe, bem Uhum, gabaridadas, gestores de empresas. Então, é uhum, isso que é um pouco assustador, né? Eu não estou falando com o público leigo, que, claro, as pessoas não conhecem mesmo, mas assim, pessoas que já deveriam estar preocupadas com a implementação nunca ouviram falar da lei, né? Então, sim. claro que para os profissionais isso representa uma grande oportunidade, porque é um terreno enorme, né, de, enfim, de possibilidades, seja para quem trabalha em educação, quem trabalha em consultoria, advocacia, o que quer que seja. Mas, por outro lado, é um pouco preocupante. Isso, assim, para ser sincera, é um pouco Sim. preocupante. Olha, os trilheiros são os meus queridos. Estamos Ah, aí, olha hashtag só. trilheiro, já me imagino, porque eu tenho um projeto chamado Trilha LXPD, né? E eles se Boa, boa. organizaram, hoje eles têm site, beijos para todos que estão aí, a Poli está aí, Fabiano, Eliana.
Que Muito bom. top, muito bom, muito bom. E falando nesse tema, né, quando a gente olha de pessoas que já estão indo, pessoas que ainda não estão indo, aí a gente ainda tem essa insegurança jurídica, será que vai, será que não vai, vai entrar agora, vai entrar em janeiro, vai entrar em maio, vai entrar em agosto. Aí a gente começa a encontrar um monte de dificuldades, né? O que eu dá para eu fazer agora, o que não dá para fazer, o que eu tenho que esperar, aí entra esse momento, né? Por É, onde começar, né? Visto tudo na isso de verdade, dificuldades. assim, eu já meio que assim, eu já coloquei quase que isso em segundo plano, porque cada dia tem uma novidade e a gente não consegue fazer uma previsão, né? Fala que, gente, mas nem mãe de nada, não tem como, porque o próprio Senado mudou o posicionamento, então não dá para saber mesmo, não dá nem para você imaginar assim, olha, esse grupo ou essa posição vai assumir tal postura. Não, nem isso não é possível, porque as coisas vão mudando e, para mim, pelo menos, né, as coisas que acontecem em Brasília são muito distantes, porque eu não acompanho os bastidores, por opção, né? Que eu falo, não, eu estou bem, estou trabalhando aqui, estou trabalhando em Portugal, e eu não quero me envolver diretamente nas questões políticas, nos movimentos legislativos. Mas mesmo as pessoas que acompanham de perto falam que não há possibilidade assim mínima de você vislumbrar avanços e de você conseguir compreender exatamente tudo que está por trás, né, dessa grande dificuldade que nasce, né, na perspectiva, a lei já deveria ter entrado em vigor em fevereiro, né? Ela nasce na perspectiva de que a gente teve problemas com a questão da autoridade ainda antes, né? Porque no último ato lá, nos últimos atos do então presidente Michel Temer, houve o veto, que eu acho que foi correto, porque na verdade o legislativo alterou a alocação da NPD num projeto do executivo, não poderia ter feito isso, né? Então, o projeto previa que a NPD ficaria vinculada à administração pública federal. Aí, quando foi para a Casa Legislativa, foi alterado para dizer, não, tem que ser autarquia. Aí voltou. É o que eu sempre falo, a mesma coisa. Quem é meu aluno já ouviu 200 vezes. Você pode amar ou odiar o Temer, mas ele é professor de Direito Constitucional. Então, isso ele sabe, entendeu? Então, isso não é uma questão política, isso é uma questão técnica. E eu concordei com isso do ponto de vista técnico, porque não é porque você ama uma lei que você vai atropelar as correções técnicas, né? Uhum. E aí, com isso, foi já alterada a vigência, que a princípio seria em fevereiro, mas como ia ter que, enfim, ter a nova edição de lei e tudo mais, tal, passou para agosto, aí mudou o governo, e aí o que aconteceu? Havia expectativa que a partir do início de 2019 houvesse uma, vamos dizer assim, alguma movimentação no sentido de começarem as indicações, as sabatinas e Uhum. tudo mais, né? Transcorreu o ano inteiro por questões que, obviamente, todo mundo acompanhou, as grandes dificuldades do governo, os conflitos mesmo de ordem institucional. Esse tema acabou sendo deixado de lado, não foi colocado como uma pauta prioritária em momento algum. Uhum. Há quem diga que propositadamente, outros dizem que nem é propositadamente, e eu falo às pessoas lá de Brasília, mas é porque realmente, por falta de conhecimento e por ter que ficar apagando incêndio, isso não entrou em pauta. Essa é a grande realidade. Os motivos, acho que nessa altura do campeonato, não são tão relevantes. E aí, o que aconteceu? Entramos em 2020, então, falar, agora é a última chance, né? Porque a lei vai Agora entrar em vai! vigor, agora vai, né? Muda o ano, faz resolução, pula 7 ondas, você fala, agora vai acontecer, né? Faz as resoluções, tal, de ano novo. E aí, o que As aconteceu? empresas começam a fazer aquela caixinha, pega ali o porquinho, quebra, começa a contar o É, dinheiro, fala, agora é, eu preciso gastar nisso, né? E aí, o que aconteceu, né? Pulou 7 ondas, comeu lentilha, fez tudo, não aconteceu nada. E aí, entramos na pandemia, né? Então, aí, realmente a situação ficou bem complexa, né? Por muitas razões, né? Operacionais mesmo, né? A gente tem uma quantidade muito grande de empresas hoje quebrando, né? Uhum. As que não estão quebrando, elas têm uma dificuldade, por exemplo, operacional de implantação concreta, porque estão trabalhando
de maneira descentralizada, então nem todas as pessoas acabam tendo, logicamente, não tem como você muito que concentrar a parte, principalmente na área que é a tua área de segurança da informação, é um pouco complexo você fazer isso tudo de maneira remota, né? As pessoas perguntam a minha opinião. Eu digo o seguinte, né? Eu acho que não tem, nesse quadro não tem solução perfeita. Quando, e aí em razão da pandemia, que vieram vários projetos de lei, né? E aí acabou emplacando o 1179, que tratava de várias matérias, de reposicionamento das relações de direito civil e alterando a data da vigência, aquela proposta me pareceu razoável, que era, então, a lei entrar em vigor, ao invés de entrar integralmente em agosto, entraria em vigor em janeiro, né? Exatamente, com a postergação das sanções para um ano depois, para agosto de 2021. Aí eu comecei a aceitar a ideia. Eu falei, não, tudo bem, gente, tá bom. Tá bom, não é bom, legal, não é legal pelo aspecto da repercussão internacional, isso e aquilo, mas ter a cortina de fumaça, entre aspas, assim, da questão da pandemia, porque realmente é inevitável, né? Todo mundo tem que reconhecer que a gente está vivendo um momento atípico mesmo, né? E aí teve a reviravolta, porque aí veio a medida provisória, que era uma coisa completamente fora do script, para dizer, não, nada disso, entra tudo em vigor em maio. Aí ficou, meu Deus, né? Aí depois mudou de novo. Então assim, na verdade, a cada dia tem uma nova realidade, né? Então, agora aquele projeto, né, o PL, o 1179, diz que a lei tem que entrar em vigor agora, daqui a 3 meses, com as sanções para o ano que vem. Então, eu não sei, não dá para saber. Agora, o que eu digo é o seguinte, Alex, eu tenho falado isso já há muito tempo, desde o início de 2019. Aliás, eu comecei a falar isso realmente em 2018, porque eu me envolvi logo no início. Quando a lei foi aprovada, eu já tinha saído da magistratura. Eu saí da magistratura em julho, a lei foi aprovada em agosto. Então, eu já estava 100% focada nisso. E eu já dizia de imediato, né? Eu estava na Europa nessa época, fiquei 11 meses no escritório, aprendi toda a parte de implementação com clientes muito bons lá. E lá já fez aniversário, né? De 2 anos, né? Impressionante, né? Dia 25, foi. E aí eu acompanhei e eu já dizia, né? As pessoas me perguntavam, eu falava, gente, vocês têm que começar por A ou por B, tem que começar de alguma maneira, né? E a minha visão sobre a proteção de dados, ela é muito contextual, ela não é uma visão por silos, por quadradinhos, sabe? Aqui é o GDPR, aqui é LGPD, aqui é CCPA, aqui é a lei argentina, aqui é... Sim, é claro que cada legislação tem as suas características, no entanto... Eu sempre defendi isso, né? Eu já dizia, eu pensava já o seguinte: se a gente nunca tiver uma lei, a partir da realidade que é o GDPR, por conta, inclusive, da aplicação extraterritorial, eu falei, as empresas já deveriam, mesmo que não tivesse lei, que não tivesse acontecido nada no Brasil, as empresas já deveriam e já poderiam claramente, com a luz do sol, poderiam claramente incorporar todas a parte principiológica, a parte das normativas relativas mesmo aos estándares da segurança. Eu já poderia fazer muita coisa, né? Então, eu acho assim, claro, a gente não tinha cultura, mesmo na Europa já foi muito diferente para conseguir tocar o GDPR lá, né? Já havia, ainda tem muita empresa que não está adaptada, né? Depois de 2 anos. Aqui, se ficou naquela discussão, aquela coisa, não sei, vamos ver mais pra frente, ainda não Será tem nada. que pega, né? Então, quer dizer, na verdade, assim, eu hoje, né, inclusive eu tenho, até acho que umas 2, 3 semanas atrás, eu fiz uma masterclass para falar exatamente isso, sobre a continuidade dos projetos de implementação em razão da pandemia, né? As pessoas perguntavam muito, e eu falei, então... vou fazer um negócio. Lotou. Foi assim, tipo, eu fiz a minha ferramenta, o meu plano do Zoom, até 100 pessoas. Era de graça.
Teve gente que até xingou, eu não consegui entrar, não sei o que, você devia ter comprado um plano maior, mas de graça, mas tudo bem. Mas deu culpa, eu não sabia, né, que ia entrar tanta gente e tal, né? Então, assim, eu percebo que é uma grande dificuldade das pessoas entenderem isso. E, na verdade, dá para fazer muita coisa. É claro, com a pandemia, você vai ter que fazer alguns ajustes, né? Mas não quer dizer que você tem que ficar agora de braços cruzados, né? Claro, se a empresa está quebrada, não tem nem o que falar, né? Ou se ela não está conseguindo pagar salário de funcionário, eu sempre digo, eu não vou querer ser mais realista que o rei, entendeu? A pessoa não está pagando o Sim. salário, eu não vou esperar que ela vai investir em segurança da informação. É meio, sabe, as coisas têm uma hierarquia. Tem uma hierarquia. Sim, Primeiro sim. você cumpre as suas obrigações das leis que já estão vigentes, por exemplo. A pessoa tem que receber salário, é óbvio, né? Deixa o salário para investir em projeto de implementação. Isso não faz sentido. Agora, é isso, né? Eu acho que assim, eu já defendo que cada projeto de implementação ele tem que ser customizado de fato para a empresa, né? Eu tenho 2 cursos de implementação e teve num dos cursos um aluno reclamou porque ele falou assim, mas eu queria e olha que tem assim todos o passo a passo, mas eu queria assim um molde para A que receita de bolo. Agora tá todo mundo de Covid, tem que ter a receita pronta. eu falei, mas gente, isso não existe, porque depende de tantos fatores você montar o seu processo. Eu digo assim, que você tem aonde você quer chegar, mas a ordem e as prioridades e os caminhos que você vai transitar para chegar ali são únicos, né? Então, por que que eu digo isso? Se você tem essa perspectiva da flexibilidade, de como lidar com o projeto de implementação, e considerando, que é o que eu sempre digo, que eu falo que adoro essa frase, que serve até para a vida pessoal. A vida é a arte do possível. Então, façamos o que dá para fazer, entendeu? Sim. Eu acho que se você quiser seguir a tal da forma, a receita de bolo, você não vai chegar a lugar nenhum, porque você vai encalacrar. Mas se você conseguir utilizar a flexibilidade que é possível, porque eu conheço várias empresas que estão tocando absolutamente de maneira normal os projetos de implementação, você consegue. É claro, você não vai conseguir fazer algumas coisas. No entanto, você vai adiantando, porque aí uma Sim, hora isso aqui há de acabar. E quando acabar, você já fez uma parte, entendeu? E aí é sim, também sim. que a própria descentralização acaba gerando outros riscos, né? Então, por exemplo, toda essa questão das pessoas estarem trabalhando em casa, com equipamentos, às vezes não adequados, sem qualquer tipo de orientação com relação à segurança, compartilhando documentos por WhatsApp, isso e aquilo. Quer dizer, então você está expondo, você está aumentando o risco, né? Então, Uhum. existem muitas coisas que eu vejo que as empresas poderiam de imediato dar continuidade e outras até mais emergenciais que elas deveriam adotar agora para não aumentar a dificuldade depois, e muito menos o risco, né? Porque a gente tem Sim, sempre a sim. preocupação do risco. E esse ponto é bem interessante, né? A gente, até numa das lives passadas, a gente comentou sobre, assim, você pode tirar um pouco o pé do acelerador, mas não pare, continue, né? E tem É. muitas coisas que é possível fazer mesmo sem budget. Assim, análise de processos, eu utilizar aquilo que eu já tenho de uma forma Uhum, melhor, uhum, aproveitando todo esse momento para a gente comenta muito, né? O pessoal que vem aqui acompanhando, eu falo muito que eu não consigo fazer privacidade se não tiver segurança. Aí aquele uhum. ponto que nós comentamos, né, dessa importância da empresa já poderia ter muita coisa e agora entrar com essa camada de privacidade, pô, já sairia na frente. Mas a gente sabe que a segurança sempre foi o mal visto, sempre a pessoa, o time ali que fala não para tudo. Não, não pode, não pode, é tudo muito caro, não tem um ROI, né? E nessa jornada
eu acabei me especializando em toda a parte de finanças, economia. Então, agora, quando vai falar com o CFO, eu acabo tendo uma base para poder falar nisso, né? E mostrar essas vantagens. E agora, nesse momento que a gente está, a gente sabe que as empresas, o foco agora é a sobrevivência, né? Quando olha lá os custos fixos que a empresa tem, ela tem que pagar e tem suas obrigações. Então, esse é um ponto muito importante. E a Carlinha FS, ela comentou: diante do desafio do corte de orçamento e a crença do adiamento da LGPD, falta apoio, assim, quais processos priorizar? Já acreditando na falta de orçamento e tempo para adequação. Então, pensando em todo esse cenário, né, por onde começar? Então, vamos considerar que a empresa não tem mesmo dinheiro para alocar de imediato. Deixa-me dar beijos aqui para as pessoas, para a Bel, que está lá, minha amiga lá de Lisboa. Bel, tá um frio aqui, socorro, preciso voltar para Lisboa. Então, o que acontece? Se as empresas hoje não têm dinheiro, mas bem ou mal, estão se aguentando, né? Vamos dizer, com as dificuldades, ou seja, tecnicamente não estão fechadas, quebradas. Porque tem empresas que estão fechadas, sim. Por exemplo, o comércio mesmo, né? Já tem muita notícia eu sei de empresas que não vão reabrir. Entendeu? Que já quebraram de vez. Lojas de shoppings, esse tipo de coisa. Então, existem alguns segmentos que foram mais afetados, né? Logicamente. Então, o que acontece? Vamos partir do pressuposto, como a Carla colocou, que realmente não tem assim um centavo a mais para você fazer vamos dizer assim, destinar especificamente para isso. Ok, se for de fato essa a realidade, né? Você, em primeiro lugar, você vai ter que dar conta de estruturar de reestruturar de alguma maneira a sua equipe, né? E aí o que você pode fazer de uma maneira assim, ainda que superficial, você vai ter que treinar minimamente essa equipe, né? Porque sem treinamento e sem o conhecimento não adianta nada. Não adianta você mandar uma pessoa fazer uma coisa, fazer outra, não tem como. Então, tudo aquilo ele funciona como uma orquestra, né? Então, o treinamento é essencial, né? Em todas as organizações. O treinamento é básico e que fique bem claro que o treinamento ele tem que se dar. É lógico que você não vai colocar, entre aspas, né? Agora, remotamente, menos ainda. Mas mesmo em situações físicas, você não vai colocar a organização inteira numa sala ou num auditório para ter um treinamento. Mas, assim, você tem que ter as pessoas chaves para fazerem a propagação dentro das suas próprias equipes. Por quê? Porque, na realidade, a conformidade à proteção de dados, ela não é realizada pela empresa. A empresa é uma abstração, ela é realizada pelas pessoas que compõem a empresa. A empresa, o controlador é uma abstração, é um ente abstrato, ele não existe, ele tem um corpo. O corpo, a mão, o cérebro, que faz são as pessoas. Então, se as pessoas não têm a preparação e elas não têm a consciência, elas não vão conseguir fazer. Então, em primeiro lugar, você tem que trazer a relevância, até porque a falta de conhecimento compromete até um trabalho bem feito, né? Então, isso é óbvio, né? Todo mundo sabe que a parte, você é da segurança da informação, você sabe que, pelo menos todos os profissionais da área de segurança da informação com quem eu converso falam que a grande parte dos incidentes decorrem mesmo de falhas humanas, isso, quiçá, quando já não é de má fé mesmo, né? Por vingança, ou por isso, ou por aquilo. Então, não adianta nada trancar todas as portas e estar dormindo com o inimigo ali. Então, tem que, na realidade, tá mesmo com... sabe, as pessoas têm que entender os limites das suas responsabilidades e tudo mais, né? E não por outra razão, por exemplo, os contratos de trabalho hoje, eles são todos revisados e é colocado, vamos dizer assim, um regramento específico, com cláusulas muito detalhadas, inclusive a respeito das proibições e dos deveres com relação ao empregado. Hoje, o empregado que falha na área da proteção de dados, porque descumpriu, ele tecnicamente ele está descumprindo o contrato de trabalho, porque tem que ser realizados esses adendos, né? E ele pode ser demitido, inclusive, por justa causa. Então, tudo isso tem que ser incorporado de uma maneira que garanta, no primeiro plano, que as pessoas de fato, estejam, vamos dizer assim, comprometidas com a questão da proteção de dados. Sem isso, na minha opinião, não tem como. Você vai ficar nadando, remando, não chega em lugar nenhum.
porque não tem ali o entorno favorável para isso. Agora, na perspectiva de que você já tenha feito isso, que você simplesmente interrompeu o processo, porque na realidade não dá para tocar, sim, então a primeira coisa que você vai ter que fazer é realmente corrigir a rota, né? Então, se você tinha um projeto bem desenhado, você tem que parar e fazer uma avaliação daquilo que de fato não tem como. Tem que analisar ponto a ponto, né? E aí você vai trazer para o momento presente aquilo que potencialmente já pode ser realizado. Então, por exemplo, existem questões que algumas empresas estão conseguindo, alguns pontos, fazer remotamente. Até a questão, por exemplo, dos descartes dos dados já num primeiro momento, né? Que não tem a base legal, que não tem a justificativa, uma das 10 bases legais, ou mesmo já trazer para essa realidade de você conseguir fazer, ainda que não de uma maneira muito perfeita, mas que você começa a depurar, reduzir os seus dados e diminuir, e fazendo as atribuições de cada uma das bases de dados às respectivas bases legais, isso já faz uma faxina, né? Isso já reduz muito do ponto de vista do trabalho depois, quando você for fazer o refinamento. Outro aspecto que pode ser feito e deve ser feito, eu traria para esse momento presente toda a parte documental. Por exemplo, todos os contratos entre controladores e operadores vão ter que ser revistos obrigatoriamente. A empresa, em termos emergenciais, se todas as pessoas estão trabalhando de maneira descentralizada, eu colocaria como prioridade zero criar uma política de segurança já inclusive para essas pessoas, para que antes você trabalhava num sistema, agora você está trabalhando num sistema completamente diferente, no qual o risco é aumentado. Você compartilha o computador com seu filho, larga lá aberto. Muitas pessoas não trabalham em intranet, e aí, veja bem, cada grupo de dados vai para um serviço de cloud diferente, que é o que você tem no seu computador. Esses dados, então, estão num outro local que não está ali colocado, não está no controle, entre aspas, né, da empresa. Ela mal sabe qual que serviço de nuvem que a pessoa A, B, C, D, E, não sei o quê. Então, a primeira coisa teria que instituir, para a pandemia, na minha visão, uma política, não precisa ser uma coisa gigante, os pontos principais, os bullet points de atenção para evitar o agravamento da situação, né? Então, isso dá para fazer claramente, isso basta você ter. Isso sim, é um serviço de um advogado, não é de uma pessoa da área da segurança da informação. Você vai fazer uma coisa com uma redação exata, enfim. Mas assim, eu vejo como prioridade zero, porque se você não pode avançar muito, mas pelo menos você faz a contenção do risco. Eu acho que essa questão específica dos limites relativos à utilização dos equipamentos, as cautelas todas, inclusive com essa questão, parametrização de operador de cloud, e todo esse tipo de coisa, isso tem que estar totalmente alinhado, né? As dificuldades depois mais pontuais, essas coisas bobas mesmo. As pessoas compartilham informações pelo WhatsApp, pelo Messenger do Facebook. Outro dia eu fiquei assim, entendeu? Então, sem nenhum protocolo. Então, eu acho que esse aspecto de você conseguir enxergar na pandemia os riscos que existem, você está aumentando a sua desconformidade com relação à proteção de dados. Então, você tem que estancar a sangria ali naquele momento, né? Eu acho, na minha visão. Sim, né? Com certeza. E, por exemplo, e toda essa parte documental em si, aquela parte que deverá ser feita de todo modo, independentemente de como está sendo a utilização por parte dos colaboradores, ela já pode ser realizada também, entendeu? Então, essa é uma coisa que não depende de nada. Normalmente as pessoas deixam a documentação para o fim, mas qual é o problema de colocar a documentação no começo? Nenhum. Inverte a ordem, segue a vida. Não tem nenhum problema, né? Quer dizer, desde que você tenha certeza de que você, por exemplo, vai manter uma relação, né, entre você, controlador, e aquele operador X, qual é o problema de você já revisar todos os contratos, já revisar todas as políticas, você já começar a elaborar, independentemente dessas coisas mais técnicas da implantação propriamente dita, mas assim, por exemplo, uma coisa que é relevantíssima, a estratégia toda de resposta ao exercício dos direitos dos titulares. Cada empresa
vai adotar um modelo diferente. Ela tem que montar um protocolo específico para recepcionar. E aí as pessoas não pensam no seguinte, Alex, se houver, dentro dessa lógica que a gente estava comentando, a cisão da vigência da lei e da sanção, se porventura a lei entra em vigor agora e a sanção só daqui a um ano, agosto do ano que vem, o controlador, ele está muito sossegado. Ele acha assim, sanção, né? Não estou nem aí. Eu vou daqui a um ano, daqui a 11 meses eu penso nisso, ele vai dizer. E é um erro gravíssimo isso. Por quê? A partir do momento que a lei esteja em vigor, o titular, ele vai exercer o seu direito. E você já deverá ter todos os processos relativos a quê? Ao protocolo. Tem que ter um fluxo, tem que ter um desenho. Não é assim, a Maria atende o telefone. Não é assim. Você tem que estabelecer os canais, tem que estabelecer os processos, né? Seja você muito pequeno ou grande, né? Claro que grande é pior. Mas então são coisas que assim as empresas não estão pensando. E na verdade, a partir do momento da vigência da lei, e a gente já ouviu falar que tem empresas que vão já disparar assim, milhares de pedidos, principalmente para controladores grandes. Se eles não estiverem prontos para dar a resposta satisfatória, claramente esses titulares irão à justiça. Então, o controlador ele não está pensando que ele não vai receber, por enquanto, uma notificação da NPD, até porque não tem a NPD, né? Mas, a partir da vigência da lei, ele pode receber, por exemplo, uma citação judicial, que é muito mais grave, né? Então, eu acho que as pessoas não estão pensando nisso, né? Não estão pensando nisso, né? E tem até um ponto em cima disso, né? Porque hoje a gente já vê, né, que hoje o Código de Defesa do Consumidor já vem atuando. O próprio Frederico Serói, lá no Ministério Público de Brasília. Então, tudo que vira notícia, provavelmente no outro dia ele está batendo na porta. Então, isso já está acontecendo. Então, a dúvida é, imaginando que a lei entre em vigor agora, mas falando que a penalidade vai ficar somente para 21, mas da forma que hoje já está acontecendo, que hoje o Ministério Público já vem atuando, o CDC vem atuando, qual a probabilidade deles atuarem nesses casos, né? 100%, né? 100%, porque na verdade, tanto o Marco Civil da Internet quanto o Código do Consumidor já tem regras, né, que numa certa medida já asseguram, né, enfim, a responsabilidade, né, da empresa, né, com relação a algumas premissas, isso independentemente da lei, né, da LGPD, com relação a como deve ser realizado o tratamento, guarda, disponibilização de informações, questões atinentes à própria transparência. Então, tudo isso já existe em outros diplomas, né? Uhum. Então, na realidade, mesmo que você não tenha por hora a NPD, e é por essa razão que os PROCONs, a Senacom, o próprio Ministério Público, seja o Frederico é o mais famoso, mas outros ministérios públicos estaduais de outros estados, o Frederico é promotor de justiça estadual do Distrito Federal e Territórios, mas assim, ele até em tese, eu já até conversei com ele sobre essa questão dessa competência expandida dele, né? Mas o fato é que promotores estaduais de quaisquer estados podem já de imediato tomar providências se detectarem o descumprimento, por exemplo, de regras básicas já constantes do Marco Civil ou do Código de Defesa do Consumidor, ainda que digam respeito à questão de proteção de dados, porque a lei não está vigente. Então, na verdade, isso já poderia ter acontecido até antes, entendeu? É que agora é que veio isso, né? Mas é um movimento natural, está dentro da competência, não tem nenhum aspecto assim estranho, vamos dizer, né? Claro, a gente pensa depois assim, né? Como é que realmente as autoridades vão se comportar, né? Umas com as outras, mas a LGPD ela é clara, né? No que se refere, por exemplo, à exclusividade da NPD para impor as sanções que estão dentro da legislação, né? Então, claro, potencialmente outros entes poderão impor outras sanções fundadas em talvez outros diplomas, né? Mas aí precisa ver depois também se não vai ser um duplo apenamento, porque o fato é meu, mas aí é uma outra questão.
Sim, Mas sim, sim. é porque tem esse ponto, né? Já que não existe a NPD, então eu vou fazer minha parte, né? Então, isso é o que acaba acontecendo. Aí o Ettore, né, que também é CISO, ele comenta aqui, eu sigo dizendo que a lei é o santo graal da área de segurança, porque, assim, segurança sempre foi o patinho feio, nunca teve investimento, então agora a gente tem uma lei para pedir din-din. Esse é um ponto bacana. E o É. Williams, faz uma pergunta, né? Dentro do assunto falta de conhecimento dos gestores, em sua opinião, falta divulgação nos principais canais de comunicação? Ele quer arrumar trabalho para a gente. Na verdade, o que acontece? Seria papel da autoridade, né? Isso a seguir por parâmetro, como acontece com as principais autoridades de proteção de dados da Europa, né? Lá tem autoridades mais atuantes, tem autoridades menos atuantes, mas existem algumas autoridades que têm um papel especial do ponto de vista assim de que assumiram mesmo, incorporaram essa missão de orientar, de explicar. Os sites são sensacionais, entendeu? Você tem tipo guias lá, passo a passo para uma coisa, para outra. Então, isso deveria ser, né, o papel da NPD e deveria acontecer ainda antes da vigência da lei. Essa é a circunstância, né? Então, eu esqueci o nome da pessoa que perguntou. O que acontece é o seguinte, Williams. Williams, como a gente não tem a NPD, o que está acontecendo é que algumas associações, algumas entidades estão criando ainda de uma maneira assim bem rudimentar, porque quando você vai, você fala, mas será que vou? Porque agora capaz de não sei o quê. Bom, enfim. Mas acho que assim, existem entes, né, privados que de alguma maneira estão já trabalhando para tentar colocar um pouco essa questão das boas práticas, esse tipo de abordagem, né? Que ajuda, né? Que eu falo, tudo que vem de uma maneira correta ajuda, porque também você esperar que qualquer pessoa escreva sobre qualquer coisa, isso é muito perigoso, né? Porque, na verdade, informações erradas causam muito problema, muito problema. Eu tenho ouvido, assim, verdadeiras bizarrices, entendeu? Em termos de compreensão. Então, isso dificulta, porque as pessoas partem de pressupostos errados, ou não fazem nada, ou vão para caminhos errados. Aí é mais difícil ainda, é mais trabalhoso colocar na trilha certa, né? Então, mas eu acho que a partir do momento que sejam profissionais e entidades idôneas, eu acho que é legítimo que ocupem, entre aspas, informalmente esse espaço, no sentido de ajudar a essa difusão, né, Rafael? Pois é, Rafael, os especialistas, né? Que tem muitos. Ah, os Exatamente. meus alunos. Gente, eu amo meus alunos. Eles estão lá, Você vendo? tá, Todo Rafael, mundo ganhando pontinho positivo aí, ó. Aí o exatamente. nosso amigo, também professor Ricardo Capozzi, especializado agora em forense, manja tudo do tema, ele colocou que você acredita que a NPD atuará apenas por denúncias ou fará diligências seletivas ou esporádicas? Então, tudo vai depender da capacidade operacional, né? É claro que a NPD tem esse poder, mas assim, eu acho que não, porque o que acontece? A exemplo das outras autoridades, elas não têm braço para fazer isso, não tem como, não tem como, não tem como, não tem como, não tem braço. Então, se você trabalha com uma estrutura muito enxuta na NPD, é uma questão operacional mesmo, né? Se você mal dá conta, por exemplo, para falar de uma maneira compreensível, você mal dá conta de responder às denúncias que chegam, como que você vai largar aquilo, pegar a sua mala e ir para campo batendo de porta em porta? É muito improvável que aconteça isso. Agora, se há suspeitas, empresas maiores, empresas com histórico problemático, é possível, né? Mas a gente não sabe, porque, na verdade, tudo vai depender de orçamento, vai depender de estrutura. Na Europa, já que, né,
pela tradição, existem autoridades que existem há anos, né? Porque a existência de uma autoridade de proteção de dados na Europa, ela é definida a partir de 1995, então isso existe há muito tempo, né? Ainda assim, passados todos esses anos, ainda não se consegue chegar a esse ponto de perfeição, de ficar indo a campo e ficar caçando problema. Não tem como, não tem, é muito difícil. Então, normalmente tem elas acabam... tanto problema, né? Não precisa, Já né? tem muito problema, né? Já tem muito problema, porque tem os problemas dos incidentes de vazamento, tem os problemas dos titulares reclamando, então tem muitas coisas e cada uma dessas reclamações vira como se fosse um procedimento mesmo, né? Então você tem que processar aquilo, tem as notificações, aquilo é como um processo. Então é muito difícil, eu acredito, a não ser que houvesse assim, uma grande generosidade mesmo do ponto de vista de recursos financeiros e humanos. Se não for esse o caso, eu acho que ela vai se concentrar mesmo nessa parte investigativa / punitiva, vai se concentrar nas reclamações que forem levadas, né, a ela, né, que forem apresentadas. Ainda mais quando foi dito, né, que ela não teria recursos, né? Então, assim, quem vai fazer alguma coisa sem recursos, né? Fica extremamente difícil. E a nossa amiga aqui, diretora do IbrasPD, Renata Velar, ela pergunta: Viviane, qual a sua análise diante do fato de, no Brasil, ainda não termos definição acerca da NPD? Então, eu logo no comecinho da live já comentei que assim, é péssimo, né? Mas não tem muito mais do que dizer a respeito disso, né? Havia expectativa que no início de 2019 que o Executivo Federal se caminhasse para esse tipo de estruturação, mas aí, como é de conhecimento de todo mundo, né? Claramente, então sempre apagando incêndio para um lado, para o outro, aí cada um que se apegue à teoria que quiser, né? Tem uns que dizem, tem algumas pessoas que dizem que o governo não deu importância porque estava, vamos dizer assim, mais concentrado com outras situações mais emergenciais, então foi uma questão, entre aspas, de prioridade. E já há os que acham que deliberadamente o governo não quis fazer, do ponto de vista de não gostar da lei, de pretender postergar o máximo que der, no sentido de utilizar os dados livremente, né? Isso tudo eu não sei, né? Tem sempre uma pitadinha de conspiração no meio, pode ser que sim, pode ser que não. Isso eu realmente não posso... Eu digo assim, opinião, o mundo acho que tem 7 bilhões e meio, mas cada um tem a sua, né? Agora, fatos mesmo, eu não posso acrescentar nada a respeito disso. O fato é que passou o ano inteiro, né? O que eu comentei no começo da live. E aí virou ano. Ai, que bom. Então vamos agora partir para a autoridade, né? E não aconteceu. E aí agora realmente a situação, não que fosse impossível, mas eu acho que eu não sou da política, nunca me envolvi em questões políticas, e eu me resigno na minha ignorância de dizer que nós conhecemos muito pouco, quem não está lá dentro, os movimentos e os interesses e as realidades. Então, a gente pode julgar de fora que tem que fazer, que é para fazer, que isso e que aquilo, mas eu não sei se aquilo que a gente acha, se aquilo é factível dentro da lógica política, né? Eu tenho, logicamente, muitos amigos ligados à política e eles mesmos não conseguem, às vezes, transpor muito bem algumas situações do ponto de entender exatamente como é que essas situações todas se amarram, né? E a tendência hoje, pelo que a gente percebe, é que toda essa temática ligada à proteção de dados, ela já está sendo judicializada, né? Essa é uma realidade, né? Então, houve o julgamento daquela medida provisória 954, que determinava, né, ato, logicamente, medida provisória, né, do Poder Executivo Federal, determinando aquela questão do compartilhamento dos dados das empresas de telefonia com o IBGE e tal, e aí caiu, né, ou seja, foi suspensa, né, a medida provisória em razão
dessa decisão que faz aí, sei lá, 2, 3 semanas, mais ou menos. Então, o que a gente percebe é que, assim, é que o governo vai atuando não muito conectado com toda essa questão da proteção de dados, vai avançando, é o jogo de xadrez, e aí vem a contenção, né? A contenção pela via legislativa, pela via judicial. Então, é ação disso, é ação de constitucionalidade, é isso e aquilo. Então, esse tem sido o movimento hoje, né? Então, eu não sei se com a autoridade não vai acabar acontecendo alguma coisa assim, né? Apesar de que é um ato de prerrogativa, né, do Poder Executivo, mas vai ficar muito complicado se realmente... Porque a lei vai ter que entrar em vigor em algum momento, isso é evidente, né? Ela já tem os pilarzinhos, né? Os potenciais marcos temporais, né? Pode ser esse, pode ser aquele, mas em algum desses vai acontecer. E aí, se você não tem autoridade, é possível que também essa questão, de alguma maneira, vá parar de alguma forma no Poder Judiciário mesmo, porque é inoperável uma lei sem autoridade, né? É muito complicado. E até no final do ano, conversando com o Fabrício, ele comentou um ponto bem interessante. Ele falou, se hoje, do dia para a noite, escolhesse todas as pessoas que vão fazer parte da NPD, eles deveriam passar ali pela sabatina da Câmara, dos Deputados, Senado, aquela coisa toda. Ele falou, e na melhor das hipóteses aconteceria em 6 meses. Então a gente já fica pensando, né? Pô, se leva tudo isso de tempo só para seguir esse rito, esse processo de ter que sabatinar todo mundo, só para depois ter a Constituição, então a gente já sabe que vai levar um tempo, né? Não vai ser de um dia para a noite que vai ser criado, né? Na verdade, então, o Fabrício é uma pessoa que está muito envolvida, né? Ele foi assessor legislativo durante muitos anos, meu parceiro, né? Nós temos para quem não sabe, nós temos um podcast, né? Que é o The Privacy Cast, faz bastante tempo já, desde o ano passado, a gente está em todas as plataformas, e nós entrevistamos os principais nomes, né, da proteção de dados, o pessoal mais old school, né, o pessoal que já está há muito tempo trabalhando com isso, o próprio Frederico eu entrevistei e tal, então... Fica a dica, chama The Privacy Cast, né? E o Fabrício, nós desenvolvemos juntos esse projeto, que é voluntário, gratuito e tal, né? E, por exemplo, ele tem mapeado lá o quê? Que existem diversos diretores aguardando sabatina há anos, entendeu? Então, quer dizer... Então, por isso que eu digo, né? Uma coisa é o que você quer, outra coisa é o que a realidade te apresenta, né? Então, a gente, de fato, tem que lidar com a realidade. Não tem muito o mundo do eu gostaria que... Isso é quando a gente é criança, né? Depois, quando você é adulto, é um pouco diferente a realidade, né? Então, infelizmente, aquilo que não é feito tem que ser judicializado mesmo, não tem muito o que fazer, né? Então, essa que é a coisa, né? Aí, até provocando a nossa amiga Eliana, ela pergunta, e o judiciário está preparado? Olha só! A Eliana foi minha assessora no tribunal. Olha só! Muitos anos. Ela está no judiciário ainda. Ela chorou muito quando eu larguei ela. Enfim, mas na realidade, Lili, o que acontece é que é o seguinte, existem tribunais hoje que, do ponto de vista da própria implementação, né, ou seja, dos processos internos, porque a administração pública tem que se adequar, né? Existem tribunais mais adiantados, existem tribunais menos adiantados. Então, essa é uma primeira realidade. Eu conheço alguns tribunais que já estão mais avançados no que? Pegar a matéria da Lei Geral de Proteção de Dados e incorporar para os seus processos internos. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, eu acho que tem um longo caminho ainda para que os juízes compreendam bem a matéria do ponto de vista de que chegarão demandas e não bastará você dar uma lida na lei, né? Porque a lei ela é muito complexa. E eu, particularmente, defendo que a lei ela tem que começar a ser estudada pelo regulamento europeu. Não dá para começar a estudar a Lei Geral de Proteção de Dados a partir dela mesma, porque ela não tem conteúdo praticamente nenhum.
E como ela foi construída em cima do GDPR, você consegue entender a razão pela qual cada um dos dispositivos está ali, né? Então, essa é que é a dica para quem está começando. Comecem lá de trás, lá do GDPR, porque eu sempre falo com meus amigos juízes, eu ainda tenho grupo de WhatsApp com eles, eu falo, vocês estão atrasados, na hora que começar a bater aí esse processo, vocês vão me ligar e eu vou falar, isso não é assunto meu, eu já saí da magistratura. Agora vocês se virem aí, né? E foi bem interessante que esses dias atrás, creio que 2 semanas atrás, eu bati um papo aqui com o Paulo Veloso e ele está morando lá nos Estados Unidos e ele falou bastante sobre a CCPA, como que ela funciona na prática, né? E ela comentou que logo na entrada da lei, o que choveu de processos, porque o americano tem muito aquela coisa assim de o advogado ele passa na TV, tem outdoor, tem aquela coisa toda, né? Então começou a criar grupos para processar as empresas. Então entrou uma avalanche tão grande de processos que as empresas acabou chegando para o magistrado e falou, eu não consigo, porque olha o tanto aqui somente desse grupo de advogados. Então foi algo que foi tão significativo lá que gerou um boom, né? No final, tudo bem. Quando vem a avalanche, eu falo como juíza, né, que fui, você tem que dar conta. Mas seria muito mais fácil se você já estivesse consciente da dimensão do problema e já tivesse até psicologicamente preparado e já tivesse mais ou menos, não um pré-julgamento, claro que não, porque cada caso é um caso, mas uma compreensão sistêmica, de fato, né, com relação a lei de proteção de dados é muito curtinha, mas ela não é nada simples, né? E quem só se basear em ler a lei não vai entender nada, porque ela não tem, o sistema que foi adotado deixou muitas coisas com a autoridade. Como não tem autoridade, então fica sem o regramento. Então, nem com adivinhação você não vai conseguir. Então, o que dá para fazer é sim incorporar a parte principiológica que vem da Europa, já que a nossa lei foi praticamente inteirinha, redigida e montada. Não é bem um copy and paste, mas na verdade eles escreveram em cima da lei. E que usou aquela função do Google do Word que ele faz resumo. Então você pega aquele textão grande, sai resumindo um monte de coisa e entrega para a professora. Tá certo. A Bel Albuquerque, ela falou assim, The Privacecast, o primeiro podcast de proteção de dados do Brasil. Olha só, um monte de gente falando aqui que adora, muito bom. E agora nós já estamos na reta final e eu gostaria aí de pedir as dicas. Quais são as dicas aí que dá para a galera? Bom, as dicas é que quem não começou a estudar ainda já está atrasado, independentemente da data, porque não é um processo rápido. Não é você fazer num curso de 4 horas, de 8 horas, que você pode se dizer uma pessoa que conheça profundamente a legislação, quem quer atuar nessa área. Primeiro que assim, ela é transversal à lei, todo mundo vai ter que ter algum nível de conhecimento, mas para quem quer atuar na área, né, é sim necessário eu estudo isso desde 2001 e continuo estudando todos os dias da minha vida. Não tem salvação, entendeu? Não tem como sair disso. Os meus alunos estão aí, eles sabem que eu falo isso rigorosamente. Para você ter uma ideia, a gente está no meio de um programa agora chamado Trilha LGPD, que é um programa de imersão e produção de dados e termina com reposicionamento de carreira, né? Tem mentorias individuais comigo, afinal. Nós estamos na metade do programa e assim, eles ralam. É aula e estudo. Não tem o que fazer. Então, a dica é estudem, né? Para quem quiser conhecer o meu trabalho, eu tenho uma plataforma de cursos que se chama Next Law Academy. Eu tenho perfil aqui no Instagram. E se Deus quiser, agora em junho, eu vou retomar... Qual que é o nome? É Next Academy? Next Law Academy. Sim. Next Law Academy. Excelente, excelente. E aí lá temos cursos, tem os links para os livros, tem podcast na plataforma. E se Deus quiser, em junho,
Vamos voltar com a trilha matinal. Todos os dias, às 9 horas, para tirar a sua dúvida ao vivo em proteção de dados. Aí sim, e a galera colocando hashtag trilheiros, todo mundo aí agradecendo. Muito bom, muito obrigado por essa aula, por essa oportunidade aí de compartilhar um pouco de conhecimento, falar dessa jornada. Estamos super gratos aí por toda essa troca de informação, esse apoio. E ficamos super felizes aí por esse trabalho que vem sendo feito e compartilhando com a comunidade. Isso é excelente. Muitíssimo obrigado. Eu que em nome de todos do Ibraspd. Ah, bom. Um beijo para você e um beijo para os trilheiros. Semana que vem estamos beijo, lá, pessoal. hein? Venham para fazer perguntas. É isso aí. Um beijo. E amanhã, novamente aqui, às 8 horas, com a nossa Andréia Tomé. Ela que é a responsável do ONCE Brasil. Estamos aí, pessoal. Então, até amanhã, às 8 horas. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.